Fala, fala, tribo do PEC! Oi, oi, pessoal! Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético. Meu nome é Bruna Gama, eu sou coach de saúde integrada. Eu sou a Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. Seja bem-vindo, muito bem-vindo aqui, se você está conferindo o replay ou se você está no nosso canal do YouTube, se você está no Spotify, no iTunes. A gente está gravando isso aqui ao vivo, tá bom? Esse vai ser um bate-papo, vai ser um episódio diferente, porque a gente está gravando ao vivo dentro da nossa tribo do PEC. O que é a tribo do PEC, pessoal? Se você ainda não faz parte, se você está escutando ou vendo isso aqui e você ainda não faz parte, é só ir lá no nosso site www.projetoenergiacronica.com, arrasta lá no finalzinho, arrasta tudo para baixo na sua página e aí você vai lá embaixo, tem tribo do PEC e aí você pede acesso. É um grupo exclusivo onde a gente dá conteúdo todo dia, onde a gente faz lives como essa exclusivas, onde a gente traz convidados especiais. É um grupo que a gente acredita ser diferente de tudo que você vai participar dentro do Facebook. Então, confira lá se você ainda não faz parte. E o bate-papo de hoje vai ser o que a gente chama de Q&A, né? São perguntas e respostas. A gente mandou, né, uma mensagem para nossa tribo perguntando: tribo, qual a sua pergunta? Qual a sua dúvida nesse momento que você, um obstáculo, qual o maior desafio que você está enfrentando na sua saúde? Deixa a sua pergunta pra gente. A gente recebeu dezenas de perguntas, a gente vai estar tentando aqui responder o máximo possível, mas como vocês sabem, eu e a Vanessa, a gente gosta de ir profundo, né? A gente não gosta de simplesmente te dar uma resposta rasa que não vai te levar a nada. Então a gente vai estar aqui dando respostas da melhor maneira possível, profundas. Então fica firme e forte aqui com a gente. Quem está ao vivo aqui com a gente também pode deixar sua pergunta abaixo que a gente vai conversando com vocês. Vá, alguma coisa para falar antes de a gente começar o nosso bate-papo? Não, vamos lá, a gente tem bastante perguntas que enviaram pra gente, então a gente vai focar aqui esse tempo que a gente tem com vocês em tentar sintetizar o máximo possível, né, tudo que a gente falar. E claro, quem tá aqui ao vivo com a gente pode fazer pergunta também. E vamos que vamos começar. Mas antes disso, o que a gente está bebendo aqui, para quem está conferindo no vídeo, a Vanessa fez um chazinho verde e botou alguma coisa especial aqui nesse chazinho? Não, só chá verde. É uma mistura de matcha com outro chá, vem do Japão. Esse chá verde até é interessante, você deixa só 30 segundos para fazer. Enfim, muito bom. Chazinho verde contém cafeína, então pouca cafeína comparado com café normal, bem menos, tá bom? Então, para quem tá com problemas relacionados à cafeína, é um substituto inteligente, claro que ainda contém certo, né, um pouco de cafeína, mas para quem quer diminuir esse efeito da cafeína, é um bom início, digamos assim. Mas não é isso que a gente quer falar. Na verdade, vamos começar o nosso bate-papo. Para quem tá aqui ao vivo com a gente, se você tiver alguma pergunta, deixe aqui que a gente vai estar conversando com vocês. Carlos tá aqui com a gente, mas quem tá aqui com a gente? Dê um oi aqui, pessoal, deixa no comentário aqui quem tá aqui com a gente, pra gente saber quem tá ao vivo. Eliana Rosa tá aqui. Eliana também. Tá aqui, nossa querida, que tá dentro da mentoria também. A Eliana tá participando da nossa mentoria de 90 dias, que a gente começou alguns dias atrás. Então, bem-vindo, pessoal, todo mundo. Vamos começar esse bate-papo. A gente tem bastante perguntas, anotei algumas aqui, e também, né, pra quem tá ao vivo, também deixa sua pergunta. A primeira pergunta que a gente tem aqui, é a pergunta da Pia Pereira. Tá bom? Pia Pereira, ela perguntou pra gente sobre cura e libertação, porque ela está com depressão, né? Ela perguntou se existe saída, né? Se existe cura para essa depressão e nesse estado de liberdade. Eu vou começar, eu acho que a gente pode fazer assim, eu começo e aí a gente começa esse bate-papo, mas... Com certeza, manda bala. Antes de mais nada, Pia e todo mundo que está com problemas, né, de ansiedade, depressão, problemas, né, que está se sentindo preso, com falta de liberdade, a primeira coisa que eu perguntaria para Pia e para todo mundo é o seguinte: quando que você parou de cantar? Reflita por um pouquinho. Quando você parou de cantar? Como assim, Bruno? Como assim? Quando é que eu parei de cantar? Eu não sou cantor? Como assim? Quando é que eu parei de cantar? Pessoal, e isso a gente vê muito claro com a Moana, né? Nossa filhinha de 2 anos e meio. Ela fez 2 anos e meio na semana passada. A gente Um pouquinho mais já. Já faz 2 semanas? Dia 29. Dia 29 de janeiro. De janeiro ela faz aniversário, então a cada dia 29 a gente celebra
aniversário do mês, digamos assim. E a gente vê muito isso, claro, com a Moana, porque ela está sempre cantando, ela está sempre feliz, né? Naturalmente ela está sempre celebrando. E a gente, quando a gente, né, vai crescendo, pouquinho em pouquinho, às vezes a gente deixa esta cantoria, entre aspas, de lado, né? Então, o que eu quero dizer com essa palavra cantar aqui não é necessariamente, digamos, literalmente você está cantando ou não, mas quando é que começou esse seu processo de perder a vontade de viver, né, que a Pia está enfrentando neste exato momento? Quando que aconteceu isso? Porque quando a gente começa a observar essas datas, digamos que fazem, 5 anos que eu comecei a parar de cantar, digamos assim. Então o que aconteceu nesse processo, nos últimos 5 anos, que levou você a esse estado depressivo? A gente tem que olhar um pouquinho para trás e entender, né, a raiz do problema. A gente sempre aqui dentro do PEC, a gente sempre foca na raiz do problema, a gente não foca no sintoma, a gente não foca especificamente na depressão, em dar um remédio para a depressão, para, né, um band-aid para ir lá e anestesiar a Pia. Não, vamos voltar atrás, vamos na raiz do problema. É isso que a gente realmente vai conseguir, né, fazer com que você consiga esses resultados, os seus sonhos, os seus objetivos dentro da sua vida, dentro da sua saúde, tá bom? Então, primeira pergunta que você tem que se responder é: quando é que eu parei de cantar? Quando é que eu parei de ter vontade de viver? Quando é que eu parei de ter tesão pela minha vida? Quando é que eu parei de acordar cedo e putz, que felicidade de estar vivo? Quando é que, né, igual a Moana acorda todo dia, ela tá sempre feliz, ela tá sempre querendo brincar, ela tá sempre, né, se cantando, brincando, feliz realmente, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ver. E pode ser relacionado ao quê? Ao seu propósito. A gente fala muito isso dentro do projeto Energia Crônica. Saúde vai muito além do que você está comendo. E a gente vê muitas pessoas, né? A gente vai até ter algumas perguntas relacionadas a isso. As pessoas só focam exclusivamente em perguntas relacionadas à alimentação. E saúde, pessoal, saúde vai muito além, principalmente no século XXI. Então, qual que é o seu propósito? Você perdeu, você não está buscando esse seu propósito? Né? É os nossos 4 pilares que a gente tanto fala aqui dentro do PEC. Né? É um processo holístico. É um processo holístico, tá bom, pessoal? É um processo de integração. Não é apenas nessa parte nutricional, é tudo, a sua vida toda. A sua depressão, ela pode estar relacionada ao seu propósito de vida. Bom, essa é o meu take, a minha... Val, o que você acha sobre essa parte? A gente sabe que depressão, né, é você focar no passado, ao invés de ansiedade, o teu foco tá no presente, no futuro, desculpa, e a depressão, o foco tá no passado. Então, com certeza, situações, coisas passadas estão te trazendo mais atenção do que o seu momento presente. Isso é um fato para quem está sofrendo de depressão. Então, uma das coisas que você de cara, uma dica que a gente pode dar para você é exercitar o seu presente. E para isso, você não precisa, quando a gente fala em meditação, né, parece uma coisa muito zen, uma coisa às vezes difícil para você começar, mas você estar presente é você estar respirando e você focar no aqui, agora. Você pode estar presente andando na rua, você pode estar presente andando no parque, né? Você pode estar presente lendo alguma coisa. Lavando a sua louça, tirando o lixo. Lavando a sua louça, exatamente, ouvindo um podcast, adquirindo novo conhecimento. Então, a partir do momento que você estiver presente, você vai sentir a ausência dessa depressão. Porque a mente não consegue focar em várias coisas ao mesmo tempo. A gente explica isso dentro da mentoria. Então, se você está vivendo com depressão, com certeza, a pergunta dela foi se é possível ter cura, se é possível ter libertação, e com 100% de certeza absoluta porque a depressão nada mais é do que uma condição mental, né? Um hábito mental de focar no passado, focar em sofrimento, focar em medo, focar em coisas que, como eu falo, pessoal, o que passou há 2 minutos atrás ou na Revolução Francesa é passado igual. Passou, acabou, não existe mais. E a gente sabe hoje, né, com toda a ciência quântica, com tudo que existe, que
o passado, além de não existir, né, ele te traz uma perda energética gigantesca. Então, quando a gente fala em curar qualquer coisa, quando a gente fala em cura, em libertação, você precisa estar vibrando a sua essência. Pessoal, hoje estamos aqui em 2020, né? Não é mais vooduzismo, não é mais uma coisa assim abstrata falar que somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Somos seres energéticos que percebemos nossa realidade como matéria. Então, é importante você saber que essa sua essência energética, que o seu espírito é 100% positivo, 100% livre. Toda essa prisão, esse condicionamento é mental. E às vezes não é culpa tua, querida. A gente sabe hoje que uma criança forma esses programas, são colocados na cabeça de uma criança até os 7 anos de idade. Então, às vezes você está com programas que não foram teus, que foram colocados na sua mente por família, por religião, por condições que você passou na sua infância. E hoje você, por hábito, né, 95% do tempo, quem controla a nossa vida é o subconsciente. E se esses programas do seu subconsciente estão limitados, eles vão estar te prendendo. E você, por não saber lidar com isso, vai estar focando ali. Então, no processo de mentoria, o que a gente faz é você libertar a sua mente. A gente trabalha muito, trazer e identificar quais são os padrões inconscientes que estão te prendendo aí. E isso vai muito além de tomar um remédio. Pessoal, uma depressão não é a ausência de uma substância química específica que um psiquiatra te passa. Muito pelo contrário, essa substância química, ela jamais vai curar a sua depressão, ela simplesmente vai anestesiar, vai te dopar, vai deixar fora da realidade, viajando, e não vai resolver a causa da depressão, que é identificar aonde você está preso, o que está te limitando, porque isso é uma ilusão da sua mente. Então, a gente precisa te ajudar nesse processo a despertar para a realidade de abundância, de positividade que você, como essência energética e espiritual, é. Então, é fácil aqui, parece ser um pouco abstrato falar assim do jeito que eu tô falando, mas é importante a gente identificar a causa raiz da depressão, que a gente volta aí para os 4 pilares. Essa maneira didática da gente ensinar para vocês através dos 4 pilares é a maneira mais fácil que tem de você entender, porque nós somos seres energéticos e a nossa energia, a nossa bateria é carregada por esses 4 pilares. Então, se você tem um trauma inconsciente, isso vai estar influenciando. No caso da depressão, 100% dos problemas neuronais, né, que estão no cérebro, são relacionados com problemas digestivos, pessoal. Se você não sabe disso ainda, o nosso intestino é considerado hoje o nosso segundo cérebro. Então, com 100% de certeza absoluta, temos coisas digestivas para direcionar também. E às vezes a pessoa vira e fala: nossa, Vanessa, mas eu tenho a dieta perfeita. Às vezes, se você mentalmente não está digerindo alguma situação, se você está em estresse, por mais perfeita que seja a sua dieta, você não vai estar digerindo isso. Então, uma série de fatores influenciam nessa condição de depressão. Mas a única certeza que a gente tem é que ela não é curável com remédio. Não existe pílula mágica. Jamais um psiquiatra vai ser capaz de curar sua depressão. Essa é a realidade. Porque se ele não integrar todos os fatores que causam essa depressão, que são físicos, sim. Infelizmente, a gente fala isso no outro podcast, os psiquiatras não têm noção de nutrição, os nutricionistas não têm noção de psiquiatria. Então, assim, as coisas estão muito soltas, separadas, pessoal. A gente precisa de integração para direcionar qualquer que seja o assunto, e depressão não foge dessa regra. Tá? Então é isso,
focar no presente. Uma dica: respira, treina a respiração, treina a ficar presente, fazer atividades que você gosta. Isso já vai te ajudar a sair desse passado e, obviamente, trabalhar os seus 4 pilares de maneira integrada vai ser a solução. Não só para a depressão, mas para tudo que a gente falar hoje aqui. É isso aí. Vocês vão ver, né, que um dos pontos em comuns que vão existir ao longo desse bate-papo é essa integração, é essa falta de ter uma pílula, uma resposta única para os nossos problemas, né? Qual que é a solução para a depressão? O que eu faço especificamente? Não existe uma resposta única. Existe sim uma integração com tudo que a gente vem falando aqui, né? Quando é que você parou de cantar? Quando que você deixou de ter motivação pela vida? O seu propósito, a sua digestão, os 4 pilares, tudo isso, pessoal, é assim que a gente consegue resultados de verdade, tá? É assim que a gente consegue resultados a longo prazo. Então essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que a gente recebeu foi do Marcelo Canti, tá? O Marcelo, ele é pré-diabético, tá? Então ele está quase diabético, digamos assim, e ele perguntou qual alimentação eu devo seguir. Então, para quem está ou pré-diabético, ou se de repente tem problemas com diabetes na família, ou para quem realmente está com a diabetes, o que a gente faz? Bom, primeira coisa, Marcelo e todo mundo, em relação a essa pergunta, é o seguinte: você precisa, seja lá você que tenha a diabetes já nesse momento. A gente tem uma cliente especificamente nesse momento dentro da mentoria que ela tem, né, ela estava com a condição da diabetes tipo 2 e a gente está conseguindo reverter tudo isso. Ela até parou de tomar os remédios, enfim, é um processo. Depois de 20 anos, ela não está tomando mais remédio nenhum, o que é maravilhoso. Né? E esse processo, né, é entender que ela não é diabética, ela está com esse problema. A gente falou sobre isso em outros episódios, voltamos a repetir. Existe uma diferença entre você estar com uma condição e você se identificar com essa condição. Como assim, Bruno? Como assim? Bom, muitas pessoas falam pra gente, eu tenho... eu sou. Né? Eu tenho, né, depressão, eu tenho problema com a minha tireoide. Né, eu tenho problema de tireoide. Não. Você não tem, você está com problemas nesse momento. É uma diferença sutil, mas é uma diferença importante, porque você não se identifica com esta doença. É apenas uma condição que você desenvolveu por fatores diversos, né, em conjunto, mas que é possível reverter. Agora, voltando aqui para a pergunta sobre, né, do Marcelo, sobre essa condição específica de pré-diabetes, o que você precisa entender, e mesmo que você tenha já diabetes, pré-diabético, ou se você não tem diabetes, você precisa agir agora, como se você já tivesse. Isso a gente vê muitas pessoas, elas esperam por um laudo de um médico que vai lá e fala: Marcelo, Ivana, Eliana, Carlos, seja lá, quem tá aqui, pessoal, ao vivo, deixa aqui o seu comentário pra gente saber quem tá aqui ao vivo com a gente. Você tem diabetes. Daí ela vai: nossa, agora eu tenho diabetes, né? Então agora eu tenho que fazer alguma coisa. Por que é assim? Bom, isso é uma maneira como, infelizmente, como nós, né, eu, Bruno, Vanessa, nós seres humanos, a gente tende a agir, a gente espera pelo pior, a gente espera por uma catástrofe, a gente espera por desenvolver um câncer para tomar as ações que a gente já sabe que a gente tem que estar fazendo. Agora você aqui dentro da tribo do PEC, você é diferente. Pelo menos você já sabe que você pode ser diferente, agora basta você acreditar e agir de uma maneira diferente. Como assim agir de uma maneira diferente? Simplesmente você não precisa esperar por esse diagnóstico de pré-diabéticos, de seja lá o que for, para começar a cuidar de você. É isso que você precisa entender. Prevenção é a melhor solução. É melhor você cuidar do seu carro para que ele não quebre, ao invés de esperar que o seu carro quebre e aí gastar uma fortuna. E é difícil. Eu sei, por conta própria, né, por experiência própria, a gente sabe que é muito mais difícil de prevenir do que ir lá, né, esperar a coisa ficar feia. As pessoas tendem a agir mais né, por medo. Quando elas chegam num período, nossa, eu tô com diabetes, eu tô com câncer, tive um ataque do coração, aí elas vão lá e transformam. Mas cabe a você aqui ser diferente. Então começa por aí, né? Essa parte de ação
agora mesmo. E também outra parte importante em relação específica, não só sobre a diabetes ou qualquer outro problema que a gente venha falar aqui, que você pode estar enfrentando na sua saúde, né? O Marcelo ele falou, qual a alimentação que eu devo seguir? Mas como assim? Por que você está preocupado com a alimentação? Quem disse para você que diabetes ou pré-diabetes é apenas relacionado à sua alimentação? E aí que está um grande erro, um outro grande erro que, infelizmente, as pessoas estão cometendo, a grande maioria, 99% das pessoas que a gente conversa, elas cometem. Elas acham simplesmente diabetes, câncer, XYZ é relacionado à alimentação. Quem disse para você que é apenas relacionado à alimentação? É óbvio, todo mundo sabe que a alimentação, essa parte nutricional, é importantíssima. Porém, todavia, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje em dia, que é um mundo super complexo, com outros vários fatores diferenciados, a gente precisa levar outros aspectos em consideração. Porque se você ficar apenas focando nessa parte nutricional, uma das duas coisas vão acontecer. Ou simplesmente você não vai obter resultado algum, zero de resultados, ou número 2, você vai obter resultados medíocres. O que isso quer dizer? Você vai melhorar um pouquinho, mas não vai estar vivendo nesse estado de energia crônica que a gente fala aqui dentro do PEC. Que é esse estado de 100% de controle total da sua saúde, energia todo dia, saúde 365 dias por ano, vivendo até os 120 anos. Bom, eu vou deixar a Ava falar, senão eu posso ficar falando aqui pelo episódio inteiro sobre isso. Fala um pouquinho, Ava. Eu acho que, né, quando a gente está falando de pré-diabético, ele perguntou da alimentação, a gente pode sim, tem episódios específicos, né, sobre nutrição aqui dentro do PEC. Hoje a gente está só respondendo perguntas e respostas, realmente não cabe a gente ficar apresentando a ciência aqui do que a gente ensina, mas se você quiser melhorar a sua dieta e evitar o que a gente chama de 4 venenos e 2 estrelas. A gente tem episódios falando sobre isso, né? Evitar farinhas, evitar açúcar, a gente vai falar sobre isso óleos e tudo mais. Você vai comentar isso? Então, Bruno, a gente vai falar ainda sobre isso agora, mas vai muito além. Você pode fazer tudo isso e ainda não ter resultados na sua pré-diabetes, porque hoje em dia, por exemplo, a gente sabe que a diabetes é uma doença relacionada à luz. Alguém já te falou isso? Né? Somos seres de luz, pessoal. A vitamina principal, vocês vão ver a gente cada vez mais falando a realidade da necessidade da gente estar interagindo com a luz e do dano que uma luz azul das telas de televisão, da sua casa, do ambiente que você trabalha, que você malha, que você vive, faz na sua saúde, né? Fora luz, estresse, que nem eu falei, você pode ter uma dieta perfeita e se você está estressado, você não vai conseguir aproveitar essa dieta. Então, é importante aqui, a gente fala de dieta ideal, pode procurar no PEC, vai melhorar um pouquinho a sua condição de pré-diabetes, só que a grande realidade é que vai muito além disso. Vai você ter o exercício ideal para a sua condição, pro teu contexto de vida, que a gente não sabe qual que é. Esse negócio de fazer exercício aeróbico e comer pouca caloria é alguém tá falando isso em pleno 2020, isso não existe, isso é um absurdo, isso só te causa mais dano a longo prazo. Então, assim, é importante a gente entender essa integração, né? E entender que vai além de dieta. A gente vai dar aqui dica, ótimo, né? Use, aproveite as dicas que a gente está dando, mas se você quer resolver realmente, você precisa entender que vai além, você precisa integrar vários fatores na sua vida. Diabetes tem a ver com choque, o pâncreas energeticamente é um órgão relacionado a choque, se você teve algum choque na sua vida, isso vai estar interferindo, e assim por diante. De pré-diabetes está relacionado ao seu terceiro chakra. Só para vocês terem uma ideia, eu deixei aqui nas minhas anotações algumas coisas, alguns links energéticos que a gente ensina. Terceiro chakra, né? O que pode estar relacionado emocionalmente ao seu terceiro chakra? Por exemplo, confiança, medo e intimidação, autoestima, autoconfiança, autorrespeito, cuidar de si mesmo, responsabilidade por tomar decisões, sensibilidade a críticas, honra pessoal. Você se honra? Você é a prioridade da sua vida? E tudo isso está
relacionado a pré-diabetes, a problemas no pâncreas e a tudo mais. Então, é importante que você que está escutando a gente aqui entender, né, que vai além de dieta. Se qualquer situação emocional dessas que eu mencionei estiver te afetando nesse momento, isso vai estar afetando a energia do seu sistema no centro energético do terceiro chakra. E isso vai não só atingir o pâncreas, mas qualquer órgão dessa parte da digestão. É isso. E eu também queria dar aqui duas dicas bem práticas para todo mundo que está escutando, nos vendo nesse momento. Seja você tenha pré-diabetes ou não, isso vai ser fundamental nessa parte nutricional específica, tá bom? Como a gente vem mencionando aqui, vai muito além apenas dessa parte nutricional, mas é claro que ela também é importante. Então, a primeira dica aqui prática é praticar um jejum intermitente de uma maneira correta. A gente já falou sobre jejum intermitente em outros episódios, né? Existe muita coisa sendo feita da maneira errada para a pessoa que não deve fazer jejum, tá? Mas uma coisa importante é você fazer um jejum de no mínimo 12 horas, tá bom? No mínimo 12 horas, por exemplo, se você tiver uma janta, um jejum completo que a gente diz, tá bom, pessoal? O que isso quer dizer? Se você tiver uma janta às 8 da noite, você não come mais nada, nem café, nem chá, tá bom? Nem nada, só água. Água não conta. Água pode tomar, tá ok, tá? Então, 8 até as 8 da manhã. Esse é um mínimo que você precisa fazer. E se você tem uma condição de pré-diabetes, enfim, você pode começar a analisar, obviamente, de acordo com todo o contexto. Por isso que é importante você estar trabalhando com um profissional que realmente entenda do assunto e não fazer as coisas só, né, da maneira como você acha. Então 12 horas e aí de repente fazer um pouquinho mais, 13 horas, 14 e assim por diante, mas você vai ter que controlar muito essa parte, né, do controle do seu açúcar. Você vai ter que estar medindo como é que o seu açúcar está, se não está caindo muito, se não está muito elevado. Enfim, você vai ter que ter algumas precauções. Calções. Nossa, que palavrinha difícil. Então, jejum intermitente é uma dica. A segunda aqui é balanceamento dos seus macronutrientes. Pessoal, isso aqui vai ser chave. É claro que qualidade é tudo. A gente fala muito sobre isso, né? A gente tem uma classificação de alimentos ricos, classe média e pobres, tá? Que a gente ensina todo mundo, mas basicamente você vai ter que balancear os seus macronutrientes, que são os seus carboidratos, proteínas e gorduras, tá bom? De uma maneira muito inteligente. Você vai ter que seguir uma dieta, né? O carboidrato, você vai ter que só focar exclusivamente em carboidratos ricos, tá? Não é que você não pode comer nada de carboidratos também, que é um outro mito que as pessoas falam, mas você vai ter que ter uma consciência muito grande em balancear esses seus macronutrientes, tá? Então essas duas dicas práticas rápidas que todo mundo pode começar a implementar na sua rotina. Então, mais alguma coisa sobre... começar o dia, já que você falou de jejum, começar o dia com proteína e gordura. Se você a primeira refeição, quando você quebrar esse jejum, seja ele de 12, de 13, de 14, de 15 horas, você focar em proteínas ricas e gorduras ricas, como a gente ensina, também vai ajudar, né? Com certeza. Então, é isso. Vamos para a próxima pergunta aqui. A gente tem uma pergunta da Simone Abreu, uma pergunta que eu acho que é bem interessante, uma pergunta bem relevante para todo mundo, tá? Que é, ela perguntou um pouquinho assim, ó, o que eu posso ter na geladeira na hora da correria, né? O que eu faço quando eu não tenho tempo, mas eu quero ter alguma coisa para eu poder comer, né? O que eu posso fazer em situações como essa, em situações onde eu tenho que comer, eu tenho que pegar alguma coisa, de repente eu estou indo para o trabalho, estou sem tempo, aconteceu alguma coisa emergencial, família e tudo mais, o que eu faço, o que eu posso ter na minha geladeira? Acho que é uma ótima pergunta, super relevante para todo mundo nesse mundo moderno que a gente vive, né? Agora, uma coisa, Simone e todo mundo, uma coisa antes de mais nada que eu diria, que eu perguntaria, na verdade, em termos reflexivos para você, é o seguinte: como está a sua organização antes de mais nada? A sua organização da sua vida por completo. Porque se você me fala isso, que toda hora você está na correria e não tem tempo para sua alimentação, existe alguma desconexão aqui. Porque acontecer uma vez ou outra, uma vez na semana, enfim, acontecer alguma coisa emergencial, é normal. Agora, se isso é uma constância na sua vida, existe uma questão aqui de prioridade, porque a prioridade da sua vida é a sua saúde. Se você está dando prioridade para outras coisas e você está sempre na correria e não tem tempo para a alimentação, tem alguma coisa aqui que precisa ser ajustada. Não
o que ter dentro da geladeira, mas sim a sua organização e os seus valores dentro da sua vida. É questão de prioridade. O que é primordial na sua vida? É a sua saúde ou é uma outra coisa? Então, essa é uma questão, reflexiva que deve ser levada em consideração, que a gente tem que levar em consideração antes de falar de coisas práticas do que ter. Um outro ponto aqui que eu acho importantíssimo, a gente ensina a todos os nossos clientes dentro da mentoria, é o seguinte: você tem que saber da onde que vai vir os seus alimentos, pelo menos nas próximas 24 horas, tá? Como assim? Bom, se eu te perguntar, vamos dizer que você dormiu aqui na nossa casa com a gente, e a gente acordou de manhã, e a gente se pergunta, Simone, Carlos, Ivana, seja lá qual o seu nome que você está aqui, ninguém comentou aqui embaixo, pessoal, quem está aqui presente com a gente, ninguém deixou um comentário. Você sabe de onde que vai vir os seus alimentos no dia de hoje? Nas próximas 24 horas? Se você não tem ideia disso, se você não tem controle disso, também já é um outro sinal que a gente precisa ajustar, porque você precisa ter controle total da onde que vai vir as suas refeições. Porque se você não tem essa noção, se você não tem essa ideia de onde que vai vir os seus alimentos, o que acaba acontecendo? Você pega ele em qualquer lugar. Você vai pegar o que tiver sobrando na geladeira, você vai ir num supermercado e pegar qualquer coisa, você vai parar num drive-thru, você vai pegar em qualquer lugar. E aí você só vai estar comendo para satisfazer a fome, mas essa fome não vai satisfazer a parte nutritiva, nutrição de verdade de você. Então, essa é uma outra pergunta que você tem que responder. Da onde que vai vir os meus alimentos nas próximas 24 horas? E isso volta para essa parte de organização e prioridade que você tem que ter na sua vida. Ou senão, você simplesmente vai continuar nessa montanha russa de sobe e desce, nessa constância de sem saber aonde que tá vindo o seu próximo alimento, vai comer qualquer coisa e aí você fica sem resultados. E é isso que a gente não quer para você. Alguma coisa para falar sobre isso, Vá? Não, preparação é a chave, Se preparar. Quem não tem tempo, se preparando, você consegue pegar, cozinhar raízes, por exemplo, e deixar na tua geladeira, Você consegue... O que é raízes? Raízes? O que é isso? Mandioca, batata doce, beterraba, são todas coisas que você pode deixar... Tubérculos. Você pode deixar cozido na tua casa. Você não precisa cozinhar no mesmo horário que você vai comer. Eles duram alguns dias. Então isso você pode ter na sua geladeira. Snacks, coco, a fruta do coco, E tem, enfim, aqui nos Estados Unidos tem diversas formas de você comprar o coco, sempre tomando conta do coco ser natural. Muito cuidado, pessoal, muito cuidado com o mercado, Eu, por exemplo, eu e o Bruno, a gente vai no mercado, tem coisas lá escrito orgânico, vegano, não sei o que. Você vai ler os óleos que tem ali. São o que a gente chama de óleos matadores, óleos vegetais. Então, presta atenção, Tenta ter na sua geladeira alimentos naturais com um ingrediente, sem ser alimento processado. Esses leites de tudo quanto é coisa, leites vegetais altamente processados, toma cuidado. Então, é mais fácil você saber o que não ter dentro da sua geladeira, que você falou que a gente vai falar disso em alguma outra pergunta, e enfim. Mas é isso que o Bruno falou, Como que tá a sua organização em geral, prioridades. Eu já recebi uma mensagem triste de uma pessoa que a gente deu oportunidade de fazer a mentoria, Nessa fase do corona, teve pessoas que, Vanessa, eu não posso pagar agora, eu pago depois. Não tem problema, a gente tá aqui para te ajudar. E a pessoa hoje, eu não consegui ainda ver nenhum dos vídeos porque eu só tô trabalhando. Isso dói pra mim. Porque a gente sabe que esse caminho é o pior caminho possível para essa pessoa que já está com sintomas, já está com a saúde debilitada, ela ainda não acordou, ela não tá dando valor para a saúde dela. Ela tá dando valor para quê? Pro trabalho. E se amanhã ela tiver um câncer e não puder mais trabalhar, aí ela para com o trabalho. Então, é tudo que a gente está falando aqui, Aonde estão os seus valores? Para que chegar no pior para depois agir? Essa pessoa já tem sintomas, já não está bem e mesmo assim ela não está priorizando a saúde. Então, volta tudo, Quais são os seus valores? Qual é a sua prioridade? E a partir daí você constrói
a sua rotina, o seu dia, a sua vida, né? Quanto mais você focar na sua saúde, mais saúde você vai ter. Quanto mais você focar no seu trabalho, mais trabalho você vai ter, né? Então, se o seu trabalho é estressante a ponto de não te dar um tempo de cuidar da sua saúde e você permanecer focando nele, mais estresse você vai ter. Pessoal, é muito simples. Se você focar no problema, você vai ter mais problema. Se você focar na solução, você chega nela. Então, é por aí, é uma questão de foco. E para responder também de uma maneira bem prática aqui, eu quero dar algumas ideias. A gente tem várias dicas que a gente tem sobre essa parte do que ter na geladeira, né? Dessa parte de mais de organização do que ter exatamente para comer. Mas uma coisa fácil é a parte do coco. Como a Vanessa falou aqui, o coco é o nosso coringa que a gente fala. Existem várias maneiras de você utilizar o coco. Você pode comprar a própria fruta, né? O coco seco. Existem esses snacks, né? Coco desidratado. Existe manteiga de coco. Existem várias maneiras de utilizar o coco, tá? Uma outra que a gente gosta bastante são, obviamente, frutas, né? Frutas é bem simples, né? Todo mundo sabe o que são frutas. Mas depende, né? Fruta depende. O coco é mais coringa porque mesmo um pré-diabético pode comer. Se a pessoa tá com pré-diabetes e focar muito em fruta, pode ser problemático. Tudo aqui, óbvio que tem que levar sempre em consideração o seu contexto, tá? Mas de uma maneira geral, pessoal, frutas, né? Nozes são outras, claro que tem que saber quais as nozes comprar, tem o seu contexto e tudo mais. Maneira de usar as nozes, né? Como que essas nozes foram feitas, enfim, né? Tem alguns detalhes. O coco é um coringa. Outro que a gente gosta bastante é ter ovos, ovos que também depende da pessoa, mas de uma maneira geral você pode levar, né, fazer um ovo, deixar ele cozido e ter na geladeira para você ou levar com você para o trabalho. E um outro bem rápido que a gente gosta também, que eu queria dar uma dica simples, é você ter, que leva literalmente menos de 5 minutos para você fazer, né, se está sem tempo, é o que? É comprar sardinha ou anchova, tá bom? Existem, né, a maioria que a gente consegue encontrar, sardinha ou anchova enlatada, tá bom? Sem nenhum tipo de óleo, só na água, tá bom? Só na água. Presta atenção na latinha, na lista de ingredientes, porque tem várias delas que tem óleo de soja, tem outros componentes ali que não são legais para você. Então, compra uma sardinha ou anchova na água e aí você tira essa latinha, vai levar 30 segundos para tirar, vai botar no seu prato a sardinha, vai pegar um abacate, amassar, botar um azeitezinho de oliva por cima, um sal e deu. Em literalmente menos de 5 minutos, essa é uma refeição emergencial e até você pode levar com você para o seu trabalho, para onde você comprar uma salada e põe. Tem várias maneiras de você utilizar, mas se você está sem tempo, é uma maneira, uma opção que a gente recomenda também. Então, eu acho que é por aí. Mais alguma coisa sobre isso, Vá? Fechou? Vamos para a próxima pergunta? É isso, então. Próxima pergunta, importantíssima. Eu acho que é uma pergunta que muitas pessoas se identificam ou vão se identificar no futuro. Espero que não. Esperamos que não. É a pergunta da Betty, eu acho que é Betty Scoss, tá? Betty Scoss, não sei se eu tô falando o seu nome certo, mas a Betty, ela tá com problema de tireoide, tá bom? Quantas pessoas aqui que estão conferindo esse episódio têm problema de tireoide ou vão ter? Muitas pessoas. Então, presta atenção no que a gente vai estar falando aqui, né? A Beth tem problema com tireoide há mais de 20 anos. Ela toma Synthroid, que é um medicamento sintético para tireoide, e ela quer saber se é possível, né, reverter esse problema. Ela quer saber se é possível melhorar a situação dela. O que a gente faz se a gente está com um problema de tireoide? Essa é a pergunta, basicamente, é isso que a gente vai estar respondendo aqui. Começa aí, Vá, fala um pouquinho. Bom, eu posso falar que eu sou PhD em tireoide, já tive hipotireoidismo de Hashimoto, que no conhecimento geral é uma condição irreversível, né? Hoje eu não tenho mais nada dessa condição. Vivi com isso até meus 30 anos, portanto, desde a minha adolescência que eu descobri meu hipotireoidismo, melhorou, piorou, foi indo, né? E a tireoide, pessoal, em termos, se a gente fosse um carro, a tireoide é o freio do seu carro. Então, problemas de tireoide, de cara, quem tá com a gente aqui, vocês precisam despertar para a realidade hoje, no século 21. De começar a analisar, seja o que for que você tenha, do ponto de vista da causa, que vai ser sempre energética.
Pessoal, as células são formadas por partículas. As partículas são formadas por partículas subatômicas que não são partículas, são energia. Então, a origem de tudo do que você enxerga é energética. Então, se a tireoide é o freio do seu carro, por que o carro estaria diminuindo a velocidade? Por falta de energia. Essa é a primeira questão. E a tireoide, eu diria que hoje, de 100 pessoas, 99 tem problemas já de tireoide, só não sabem disso, porque 99 de 100 pessoas estão sem energia. E o primeiro órgão que é acionado é a tireoide, porque é o freio do sistema inteiro. Quando você está sem energia, o organismo inteiro começa a funcionar em hipofunção. Começa tudo a diminuir, a velocidade de tudo, porque virou um estresse. O organismo está sem energia, tá abaixo, né, ali, tá no tanque de reserva, já é uma situação de estresse. E numa situação de estresse, a tireoide está envolvida em tudo, pessoal. O único hormônio que é VIP em todas as células do nosso organismo é o T3. O T3 é formado é um hormônio que se origina da tireoide. Então, para você ter uma ideia, se o T3 está em todas as células, justamente por isso que hoje em dia a gente sabe esse fator energético que ele é acionado e já diminui a velocidade de tudo que é feito no teu corpo. Então, é esse o fator que a Beth precisa direcionar, a energia dela antes de mais nada. Então, não interessa se ela está tomando o Synthroid há 20 anos, há 30 anos, é possível reverter? Sim, com 100% de certeza absoluta. Se você ainda tem a sua glândula da tireoide, se você ainda não removeu ela, é possível reverter sim. Porém, você não vai reverter com uma pílulazinha que nem o Synthroid. Beth, para você resolver o problema da sua tireoide, você vai ter que direcionar o seu problema energético. Por que você está com energia faltando no seu sistema? É isso que a gente vai ter que identificar. A causa energética desse fator. E isso você não consegue fazer sozinha, meu amor. A gente tem que te direcionar e especificar o seu caso, é um caso particular. Você pode até melhorar, mas a gente precisa integrar todos os fatores. Com certeza tem fator emocional. Do quinto chakra, já falo para você agora. Escolha e força de vontade. O quinto chakra é o centro do seu poder de escolha. Você escolhe como? Como que você faz as escolhas na sua vida? E aonde? Você faz a sua escolha com a mente ou com o coração? Uma pergunta, né? Que mais? Expressão pessoal. Você consegue expressar de uma maneira clara, equilibrada tudo que você é? Terceira coisa, seguir os seus próprios sonhos. Você está vivendo os seus sonhos, o seu propósito? Usar o seu poder pessoal para criar a sua realidade. Vícios afetam a tireoide? Vícios não é vício de álcool ou vício assim. Vício, às vezes as pessoas são viciadas em ser críticas. As pessoas são viciadas em perfeccionismo. A pessoa pode ser viciada em vários, são padrões comportamentais, são vícios. Então, julgamentos, críticas, fé, conhecimento, capacidade de tomar suas decisões por si. Tudo isso afeta a sua tireoide. Então, você pode ter uma nutrição ideal para a sua tireoide, porém, se você não está trabalhando esse lado do ambiente, das suas emoções, você vai permanecer tendo perdas nessa região, e aí vem as perdas mentais também, os hábitos que você tem, aí vem o ambiente que você tem, produtos que você usa em casa, o sol, tudo vai estar direcionado com ganho ou com perda de energia. E se você já está com sintomas de tireoide há muito tempo, com 100% de certeza absoluta, eu posso te garantir que você não tem energia suficiente no seu sistema. E aí, qual a solução? Buscar a causa. Aonde estão as suas perdas energéticas? Começa tudo por aí. E as suas perdas estarão relacionadas aos seus 4 pilares. Descobriu as perdas? Aí você consegue parar as perdas. Aí você consegue começar a acumular energia e aí a sua tireoide vai relaxar, vai soltar o freio e aí você começa a funcionar. E não só a tireoide, mas você inteira começa a funcionar, porque a tua tireoide influencia todo o resto do seu organismo
material, do seu físico e de todo o seu sistema bioenergético, que é comportamento, emoção, pensamento, memória, tudo está relacionado com esse freio. O que a gente precisa entender, a Beth e todo mundo, pessoal, é que tudo é possível, tá? Tudo é possível, a reversão de todos esses problemas crônicos que a gente vem sofrendo, seja lá problema com tireoide, seja lá problema com fadiga adrenal, digestão, diarreia, constipação, problemas cognitivos, depressão, ansiedade, peso, tudo isso é reversível. A primeira coisa é que você precisa acreditar que isso é possível. Primeira coisa, Beth, você acredita que isso é reversível? Começa por aí. Segunda coisa, a gente tem que tratar da raiz do problema. O problema de tireoide não é a tireoide. Volto, né? Isso aí é muito... enfim, é difícil das pessoas entenderem isso, mas é importantíssimo que você aqui no PEC, você entenda que se você está com um problema de tireoide, o problema não é a tireoide. O problema é o que levou a sua tireoide a desenvolver esta condição. Essa condição específica que vem sendo acumulada com o passar dos anos. Não foi do dia para a noite também. Então a gente tem que saber aqui a raiz do problema, e a raiz do problema é energética, é relacionada aos 4 pilares. Tá? A raiz do problema aqui não é só essa parte do corpo, não é só a parte da tireoide. Esse lado aqui, ó. Tá bom, pessoal? A raiz é integrada, a gente tem que trabalhar tudo isso aqui em conjunto, porque senão você simplesmente não consegue resultado. E uma condição específica como essa, também, isso aí é importante que vocês entendam. Eu acho que é fundamental para quem está aqui, pessoal, prestar atenção no que eu vou falar agora. Por quê? Porque numa situação específica como essa, de 20 anos, tomando remédio de tireoide, é uma condição crônica a longo prazo. Né? Já é crônico, quer dizer que é a longo prazo, por definição, mas é muito longo prazo. Então, se você está com uma condição que já vem de anos e anos, você vai ter que ter paciência nesse processo. Você não vai conseguir a cura em uma semana, em um mês, em 3 meses, às vezes nem mesmo em um ano. E eu sei, é óbvio, as pessoas querem resultados para ontem. A gente vive num mundo imediatista. A gente vive no mundo da pílula mágica, onde a pessoa vai no médico, doutor, eu tô com problema de tireoide, o que eu faço? Ah, tá aqui, ó, vai lá, prescreve o Synthroid, um remedinho, vai para casa e tá resolvido. Bom, essa é uma opção. Você pode, né, tomar Synthroid pro resto da sua vida e você não vai ter a qualidade de vida que você merece, que você está buscando, com certeza absoluta. Ou você pode ter a paciência e entender esse processo de causa, de raiz do problema, de desenvolver a longo prazo a solução no balanço seu energético, evitando as perdas e, por consequência, com o passar dos meses, com o passar dos anos, você vai melhorando, você vai recuperando a sua saúde que você não tem há mais de 2 décadas, se não mais. Tá? Vai requerer mudança comportamental, vai requerer mudança ambiental. Se você vive num ambiente por 20 anos e você está fazendo as mesmas coisas naquele ambiente e você está tendo um resultado que é o mesmo, e se você não fizer uma mudança de comportamento, uma mudança nesse ambiente, você não vai conseguir sair da estaca zero. É a definição da insanidade. Qual que é a definição da insanidade, pessoal? É fazer as mesmas coisas repetidamente e esperar por resultados diferentes. Não vai acontecer. Principalmente em casos mais severos, mais drásticos, problemas crônicos a longo prazo. Vai requerer mudança de ambiente total. De repente você vai ter até que mudar de cidade. Você vai ter que mudar de país, talvez. Essa é a real. Você vai ter que sair de um ambiente, de repente, que está totalmente tóxico para o seu caso específico, para a sua condição genética, para a sua condição da sua tireoide. Você vai ter que fazer alguma coisa drástica. Essa é a verdade. E se você não fizer uma coisa drástica, num caso específico, drástico como esse, você vai ter resultados meia boca. E resultados meia boca pra gente não é satisfatório. A gente está aqui para ter resultados de verdade para a vida toda. É isso. Mais algum? É o que você definiu. O problema na tireoide não é a tireoide. Ponto final. Né? O problema para a tireoide ser acionada, o problema é energético. E ela é, talvez, o primeiro órgão que é acionado é a tireoide. E isso afeta tudo, inclusive o poder de você
escolher o melhor para você. A tireoide já está parada há 20 anos, você não consegue escolher o que é melhor para você, você vai pedir opinião para um, para outro, vai procurar no Google, vai não sei o quê, e você acaba querendo decidir com uma mente, né, que é errado. Quem deve decidir é o coração, a gente sabe disso, é quem decide. A mente tenta bloquear, como a gente estava falando aqui de depressão, a mente tenta limitar, mas aí a gente entra em vários padrões que não são saudáveis, por isso que o Bruno fala, a gente vai ter que criar novos padrões, criar um novo ambiente onde a cura seja possível. É ambiental, pessoal. Tudo isso que a gente está falando, né? Hoje, a ciência da epigenética já comprovou isso. Não é, os genes não determinam nada. O que determina a ativação de um gene ou não, o que determina a sua condição aqui e agora é o ambiente geral que você está inserido. E para falar desse ambiente, não é só o ambiente, a árvore, a terra, não, é tudo, é ambiente emocional, ambiente alimentar, é tudo que a gente fala que está relacionado aos 4 pilares. Então, para você mudar o ambiente que te fez desenvolver a condição atual, você vai ter que mudar completamente o ambiente. Você vai ter que desenvolver um ambiente onde a cura seja possível. Então, a cura é possível 100%. Porém, a gente precisa criar este novo ambiente onde ela seja possível e com certeza absoluta, esse ambiente não é o que você está aqui agora. É isso. Para quem está assistindo ao vivo, se você tiver alguma pergunta, deixa aqui no seu comentário. A gente tem mais uma ou duas perguntas aqui, né, que foram feitas anteriormente. Para quem está ao vivo, deixa aqui sua pergunta, que a gente vai estar falando com você também, se você tiver alguma pergunta. Mas vamos lá, próxima pergunta da Maria Cássida. Eu acho que é assim que se fala o sobrenome dela, Maria Cássida ou Cássida, não sei. Cássira, não sei. Escrevi aqui. Mas a pergunta dela também eu acho que é bem relevante. Muitas pessoas sofrem com isso. Dores de cabeça, dores pelo corpo, dores nas juntas, nos ossos, dores em geral, né? O que a gente faz para dor? O que a gente faz para dor? Bom, muitas pessoas vão pro médico, né? Ou vão para a farmácia e tomam remédios analgésicos, né? Remédios para dor, para remediar a dor. Só que tem um problema gigantesco com este approach, né? Com esta metodologia. São os efeitos colaterais, né? A gente sabe que todo remédio que você vai estar tomando, existem os efeitos, eu não chamaria nem colaterais, eu chamaria de efeitos diretos, porque eles não são colaterais, são efeitos diretos com certeza absoluta, né? Todo mundo já viu na bula certinho lá, né, o que pode causar. E esses remédios para dor, infelizmente, eles não são a solução. Mais uma vez, a gente volta a falar aqui, você não nasceu com uma deficiência de um remédio. Tá bom? Você não nasceu com uma deficiência de um remédio. É muito importante que você entenda isso. A raiz do problema não é essa falta de um remédio na sua dieta. Tá bom? Isso é muito importante que você entenda. Então, o que dor quer dizer? Quando eu penso em dor, logo de cara, a primeira coisa que me vem na mente, é inflamação. Tá? É o seu corpo está inflamado e, consequentemente, está gerando dor. E essa inflamação, obviamente, como vocês entendem já, pode ser, né, de várias fontes, várias coisas podem causar inflamação. Desde campos eletromagnéticos, por exemplo. Você sabia que o que são campos eletromagnéticos? Torre de celular, o seu próprio celular emite uma corrente nesse campo eletromagnético. Micro-ondas, o modem, né, o roteador que você tem na sua casa, tudo isso emitem campos eletromagnéticos, e isso pode influenciar, influencia com certeza absoluta, né? A gente já tem outros episódios falando sobre isso, a gente tem uma entrevista de mais de 1 hora com um especialista nesse assunto. Se você não conferiu ainda, confere lá com o Eugênio, eu esqueci o sobrenome dele, Eugênio Lopes, uma entrevista muito boa com ele é de Portugal, e a gente entrevistou ele falando sobre esses campos eletromagnéticos, tá bom? Confere lá esse episódio, pessoal, que é muito bom mesmo. Então, é inflamação vindo de várias fontes, tá? Então, tô falando muito então. A gente tava falando sobre isso outro dia, né? Nossa, como eu falo bastante então. Não, eu falo né. Tem uma gente que fala né. Então também. Então. Não, então é você. Então sou eu? Tá. E, então, falando aqui sobre essa inflamação, pessoal, a gente tem que diminuir a inflamação para que diminua a dor. A gente tem uma cliente nesse exato momento, o nome dela é Zineia. A Zineia, ela mora no Brasil.
E a Zineia chegou até a gente super inflamada, com vários problemas de saúde, com muita inflamação e com muitas dores. Né? A Zineia... Eu não conseguia dormir de dor. Fala um pouquinho sobre a situação da Zineia, que a Vanessa está trabalhando mais especificamente junto com ela sabe mais do que eu. Fala um pouquinho sobre a história. Inflamação em geral, né, pessoal? Inflamação, se você o corpo está inflamado, você não, o teu sangue não vai circular corretamente, né? Você vai estar sensível a impulsos elétricos que você pode estar sensível aos campos. Que inflamação é uma coisa complicada de falar, né? Porque ela é um conjunto, é como se fosse uma sopa, não tem um ingrediente só, tem vários fatores disso, né? E tem como órgão, se eu falo alguma coisa aqui, gente, eu não sei quem morreu do Covid. A gente, a cara que quem tá vendo o vídeo vai ver a cara que eu fiz, mas qual que é a primeira coisa que é ativada no corpo? O músculo, né? O tecido muscular. Ele é totalmente ativado. Se eu causo ao longo dos anos muita tensão, muita coisa, esse tecido muscular pode impedir que a circulação ocorra, que a água dentro dos seus tecidos... Gente, a gente é água. 60%, né? 60%. Então, assim, a água vai parar de fluir, a comunicação do seu corpo vai parar de acontecer e isso causa inflamação e isso causa dor. Então, é isso. Imagina que a gente precisa conduzir a água, o sangue, todos os nutrientes pelo seu corpo e por uma série de motivos isso não está acontecendo. Então, isso gera dor. Agora... A gente estava falando do então. Viu como é você? Eu falei que a Vanessa que era a pessoa que falava então. Vou marcar aqui. Então sou eu. É sempre o outro, né? Isso é outra coisa que a gente trabalha bastante para não fazer como, assim, se o Bruno fala alguma coisa dele que eu percebo ali em mim, né? Eu trabalho muito isso, que as pessoas, as situações são sempre mensageiros de coisas que a gente precisa trabalhar na gente. Então, preciso prestar mais atenção quando eu falar então, além do né, que é o que eu me vejo falando mais quando eu escuto. Mas enfim, pessoal, sem brincar aqui, porque é muito sério, né? Essa inflamação vai estar causando dor e a gente direcionando essa inflamação não só de um ponto de vista nutricional, que ela está fazendo isso também, mas de um ponto de vista emocional, para ela não tensionar tanto o tecido muscular dela, de um ponto de vista mental, para ela aprender a perceber as situações de uma maneira mais leve, não como estresse, mas como aprendizado. Tudo isso trabalha em conjunto, é integrado. Então, é esse trabalho integrado em conjunto que vai produzir resultados, que vai fazer o seu músculo relaxar, que vai fazer a tua circulação funcionar, que vai fazer a sua mente perceber não aquilo como dor, mas como uma coisa, poxa, é um sinal que eu preciso direcionar alguma coisa aqui. Deixa eu prestar atenção. É a maneira que a gente percebe e direciona as coisas vai fazer toda a diferença. Agora, a última coisa que vai resolver a sua dor é analgésico e anti-inflamatório. Isso a gente com 100% de certeza absoluta sabe hoje e pode te garantir. Então, se você tá com alguma dor, perceba, isso é um sinal. É um sinal que tem algo acontecendo aí no teu corpo que precisa ser direcionado. Vamos direcionar, vamos descobrir, né, a causa dessa inflamação, que vai ser energética, vai estar em algum desses pilares, vai ser tudo junto e misturado, vai ser emoção, vai ser nutrição, vai ser ambiental, é tudo, é um pouquinho de tudo, gente. E essa é a nossa realidade, né? Somos seres complexos, a gente tá relacionado com toda a realidade que nos circunda. Então é isso, a gente precisa considerar essa complexidade honrar essa nossa complexidade e direcionar, seja lá o que for necessário, né? Jamais com uma maneira mágica, mas com uma maneira consciente, integrada de tudo que está causando aquela situação. E na semana passada a gente teve uma live com a Zineia, né? Com a turma da mentoria, né? Faz parte dessa mentoria. E eu acho que pela primeira vez, né, ela conseguiu deixar de lado ela estava tomando sempre remédios, né, remédios tradicionais da medicina convencional para combater a dor. E ela conseguiu finalmente, né, depois de menos de 2 meses, eu acho, foi, né, relativamente rápido aqui,
de deixar esses remédios de lado e conseguiu tratar de uma maneira natural. Enfim, ela está melhorando bastante. Ela falou que perdeu 6 quilos sem mesmo tentar, né? Em menos de 2 meses. Ela não era nem o objetivo dela perder peso e ela tá, enfim, é sensacional quando a gente começa a integrar esses 4 pilares, a gente começa a combater essa inflamação de uma maneira, né, focada na raiz do problema. E o mais legal de tudo, pessoal, é que eu e o Bruno, a gente não faz absolutamente nada na cura de ninguém. A pessoa se cura. A partir do momento que ela começa a ter informação correta para o contexto dela e começa a mudar esse ambiente, começa a criar esse ambiente da saúde, a cura é uma consequência. Se ela não estava no peso ideal, ela vai começar a ir nessa direção por consequência. Então é tudo isso, é essa leveza do espírito, que quanto mais a gente consegue se livrar de fatores tóxicos, né, como remédios, como pensamentos, como tudo que alimentos, seja lá o que for, que está intoxicando o nosso sistema, quando a gente permite que o sistema funcione de uma maneira natural, como ele foi feito para funcionar, a gente tem uma máquina perfeita, pessoal. O corpo humano é a máquina mais perfeita do universo, né? Temos 70 trilhões de células, pessoal. Vocês já pararam para pensar nisso? E a gente está aqui conversando, então essas 70 trilhões de células fazendo mais de 1 milhão de reações por segundo e a gente nem sabe disso. O nosso inconsciente coordena tudo numa velocidade de 40 milhões de bits por segundo. É fantástico, é sensacional, né? Por isso que é importante quando a gente começa a entender que essa máquina é conduzida 95% das vezes pelo inconsciente, que trabalha numa velocidade 1 milhão de vezes maior do que a mente consciente, que é onde a gente raciocina, é só 5%, tá? O que você pensa, as tuas decisões conscientes correspondem a 5% dessa jornada inteira. Obviamente a tua dor também vai ter algum fator relacionado ao inconsciente, algum bloqueio que tá aí. Então a gente vai ter que trabalhar tudo isso junto. E falando em inflamação, como a gente prometeu aqui, a gente tem um episódio mais completo sobre esse tema. Eu acho que se chama Como Criar a Sua Própria Dieta Bioenergética, se não me engano, é o nome do episódio. Mas vamos falar aqui de uma maneira rápida sobre essa parte nutricional para combater a inflamação. E o que a gente vai falar aqui, bem breve... Vale para todo mundo, né? Que todos os casos até agora. Isso aqui vale para todo mundo que está nos vendo, nos escutando nesse exato momento, pessoal. Presta atenção, porque em termos nutricional, se você masterizar o que a gente vai estar falando aqui, 80% do jogo tá ganho para você. Eu te prometo que 80% do jogo para sua vida inteira está ganho. Os outros 20% vai ser super simples, mas primeiro você tem que masterizar o que a gente vai estar falando aqui brevemente. Em termos nutricionais. Em termos nutricionais. Ele falou, é bom você falou isso, mas é bom a gente frisar. Em termos nutricionais... Alimentação, que é um tópico de um dos pilares que a gente fala do corpo, tá? Um tópico dentro de um dos pilares. Aqui, a fala 80% do jogo vai estar ganho. Eu acho que é esse lado que eles vêm, tá? Nutrição, pessoal, para vocês entenderem como é que se cria saúde, como é que você vive num estado de energia crônica. Tá pronto? Vamos lá. Existem 4 pilares que você precisa trabalhar, tá? 4 pilares. Número 1, número 2, número 3, número 4. Campo energético, corpo, mente e ambiente. Nutrição, especificamente, é um subtópico deste pilar do corpo. Existem vários outros subtópicos dentro desse pilar, tá? Hidratação, digestão, hormonal, toda essa parte. Existem vários outros subtópicos dentro desses pilares. Ou seja, nutrição é um componente, apenas um componente da sua transformação. Tá? Isso aí tem que ficar muito claro para vocês. Claro. E dentro da nutrição, para você masterizar 80% do jogo, o que já ajuda, né? Obviamente, ajuda no contexto. A curto prazo você vai sentir uma diferença imensa, mas é importante você saber que vai melhorar, mas não vai resolver. Para resolver, a gente precisa voltar nos 4 pilares, mas o que a gente vai falar aqui vai ajudar em 80% da sua inflamação relacionada a alimentos, porque a inflamação não é só relacionada a alimentos, acho que a gente pode colocar assim, né? Isso, exatamente. Então o que é... Eu tô com essa palavra então agora na cabeça.
o que são esses, né, esse 80% do jogo? É o que a gente chama dos 4 venenos e das 2 estrelinhas. Tá? O que isso significa? Quais são esses 4 venenos e essas 2 estrelinhas? Como a gente falou, existe um episódio com mais detalhes sobre isso. A gente pode fazer um episódio específico sobre cada um desses venenos, tá? Com muito mais detalhes, mas de uma maneira bem simples, bem prática para vocês implementarem a partir de hoje, né? E vai ser difícil, com certeza, você implementar tudo isso de uma vez, da noite para o dia, mas é possível. Ou então, cada semana você pode focar em um dos venenos. Essa é a maneira como a gente faz, a gente ensina a nossa mentoria dessa maneira, a gente ensina cada semana um desses venenos para dar tempo, para a pessoa se acostumar e ir implementando e tendo os resultados. Vamos lá, vamos por partes. Vamos começar de trás para frente. Vamos falar sobre as 2 estrelinhas. O que são essas 2 estrelinhas? Simplesmente seguinte: soja e sal refinado. Sal de mesa. Importante que você entenda aqui que eu estou falando de sal refinado, não estou falando de sal. Existe uma diferença entre sal de qualidade, um sal integral, um sal verdadeiro e um sal refinado. É importante você evitar o sal refinado? Sim. É importante você evitar o sal integral, o sal verdadeiro? Não. Um sal marinho, um sal do Himalaia, né? Existem várias marcas boas no mercado. É que, na verdade, tem que ser sal integral, porque se a gente vai no mercado comprar sal cisne, que é um veneno, né, uma marca conhecida no Brasil, por exemplo, ele vai estar escrito que é sal marinho. Porém, ele não é integral, né? Ele é fabricado, processado. Então, é sal integral, eu acho que é importante que o sal seja só sal, né? Ele não pode ter outros componentes nesse sal, né? Esses fillers, essas outras antiumectantes, né? Que eles botam no sal. Isso aí não é bom para sua saúde a longo prazo, tá? Se você estiver morrendo e precisa de sal, com certeza usa o sal, qualquer sal que tiver na mesa, qualquer um. Mas a longo prazo, para a sua vida toda, é importante você investir num sal de qualidade. Então, evite o sal refinado, foca num sal bom. Segunda estrelinha é a soja, tá? E a soja, existe, né? A gente tem um episódio também específico falando sobre a soja, confere lá, né? A gente tem de 15 minutos especificamente falando só sobre a soja. Mas é importante nessa transformação, nessa jornada de busca por uma saúde melhor, é importante que você deixe todos os produtos de soja de lado num primeiro momento, tá? É muito importante que você faça isso, porque primeiramente que a grande maioria da soja, ela não é verdadeira, ela é transgênica. O segundo ponto é que a soja que você vai comer, ela é processada da maneira não correta, de uma maneira sem fermentação. E terceiro ponto é que a soja, quando a gente olha para culturas tradicionais que utilizam a soja, a gente vê que eles utilizam apenas como uma forma de condimento e não como uma forma de base da sua dieta. Hoje em dia tem iogurte de soja, leite de soja, hambúrguer de soja. Pessoal, isso é criminoso, tá? Para a tua saúde. Isso é totalmente inflamatório. Então, o que a gente está falando aqui, todas essas dicas que a gente está dando, é para eliminar. Sal de mesa, eliminar. Soja processada, eliminar. Esquece que existe, porque inflamação não te pertence. Então, a gente está falando aqui de tirar sua inflamação. Soja não faz parte de uma dieta de saúde, de uma dieta saudável. Então, resumindo, é assim. Portanto, as 2 estrelinhas aqui, sal refinado e soja, elimine da sua vida. Vamos falar agora sobre o nosso primeiro veneno. Existem 4 venenos. Tá pronto? Para quem está aqui ao vivo, se você tiver alguma pergunta, deixe abaixo aqui, pessoal. 4 venenos. Vamos por partes. Primeiro veneno é o que a gente fala do veneno branco. O que é o veneno branco? O veneno branco é o açúcar refinado. Agora, quando a gente fala sobre açúcar refinado, é importante que vocês entendam que não é apenas o açúcar de mesa, aquele açúcar tradicional, branquinho, né, que todo mundo conhece, da cana-de-açúcar. Não, existem mais de 80, talvez 100 nomes hoje em dia para a mesma substância do açúcar. E cerca de 80% ou mais dos produtos no supermercado que você vai comprar, existe alguma forma de açúcar. Não vai estar escrito lá açúcar. Não, existem mais de 100 nomes para a mesma substância. Então é muito importante que você entenda que, obviamente, todo mundo sabe, a gente não precisa ficar aqui falando que o açúcar não é algo benéfico na sua saúde, mas
o que é importante você é saber identificar aonde está esse açúcar, porque eu te garanto, com certeza, com 1.000.000% de certeza nesse momento aqui, que você está comendo alguma coisa na sua dieta que você não sabe que existe um açúcar sem saber. Literalmente porque você desconhece, você não sabe, Colocaram outro falta nome. de conhecimento. Colocaram outro nome ali, a gente acha que não é açúcar. Ah, não tá escrito açúcar, então não tem. Mas é, enfim, fatal. Isso hoje em dia a indústria achou vários nomes, várias oses, normalmente termina em ose, em ols, ao final dos nomes. Mas assim, como regra geral, se você pega um pacote de alguma coisa e não é um ingrediente só, se tem ali INS alguma coisa, como tem no Brasil, agora eles não colocam nem o nome da coisa, colocam INS 1, 2, 3, 4, 5, 6, se tem um nome que você não identifica, que você fala pra sua avó e ela não sabe o que é, presta atenção. Às vezes é algum nome chique, bonito que inventaram ali, mas se não for açúcar, é alguma coisa que te faz mal. Então, presta atenção que o açúcar não é só esse óbvio branquinho, como o Bruno tá falando. Tem muito açúcar escondido por aí. E também nos alimentos diets, tá bom? Aspartame, como é aspartame que se fala em português? Aspartame, né? Em inglês, aspartame é pior do que o açúcar, tá? Então, para quem tá tomando Coca Diet, alimentos light e tudo mais, achando que tá arrombando, que tá, nossa, tô super saudável, pessoal, é pior do que você comer açúcar de verdade. Se você tiver que fazer a escolha entre açúcar de verdade, tá? Um açúcar de cana-de-açúcar e um açúcar da Coca Light, pega o original. Tá bom? A gente recomenda você tomar Coca normal, mas não Coca Light. Entre aspas, obviamente que os dois não são bons. Nem dos dois a gente não recomenda, mas se você tiver que fazer a escolha, entre um e outro, é importante que você não caia no conto dos marqueteiros, como a gente sempre fala aqui, achando que tá arrombando com esses vários substitutos para o açúcar, que tem um monte por aí, como a gente vem falando. Então, este é o primeiro veneno, açúcar refinado. Agora entenda que existem vários tipos de açúcar refinado na sua dieta que você precisa descobrir. Segundo veneno são o que a gente chama aqui, é bem simples, são os alimentos refinados, alimentos processados. Isso aí todo mundo sabe quem são esses alimentos aí, da onde que ele vem, esses processados, refinados. E também é importante que você entenda aqui se encaixa o glúten, tá? O glúten aqui, a farinha refinada, principalmente, e o glúten, a gente encaixa ele dentro desse segundo veneno aqui, portanto, a gente recomenda, na busca por uma transformação de saúde, que você deixe, obviamente, todos esses industrializados, processados de lado e as farinhas refinadas, inclusive, e principalmente a farinha que contenha glúten. E isso, hoje em dia, os marqueteiros estão colocando vários labels, várias rótulos, orgânico, vegano, gluten free, nananã. Presta atenção. É processado, tem ali 10 ingredientes naquele pacotinho, pode ser orgânico, pode ser de ouro, foge. A maioria das vezes foge. Existem exceções, a gente conhece alguns alimentos que tem mais de 5 ingredientes, digamos assim, no rótulo e pode ser... Mas é muito raro. Vocês identificam, os seus ingredientes quando é assim? Então esse é o segundo... Algum comentário extra, mas esse é bem... Não, alimentos processados. Alimentos processados, também, inclusive no Brasil a gente come muito frios. Os frios, até a Associação Americana de Câncer, que é muito difícil eles falarem alguma coisa, os caras já falaram que frios, embutidos são cancerígenos. Então, alimento processado, em geral, tudo que normalmente vem no supermercado, latinha, essas coisas, presta atenção que aí tem coisa ruim para a sua saúde. Esses alimentos refinados, essas farinhas, muita farinha, e principalmente alimentos com glúten. Tá bom? O glúten realmente é um problema nesse momento de transição. Ele não é todo esse vilão que as pessoas acreditam aí por aí, que nossa, tudo está relacionado ao glúten. Não é por aí. Mas no momento onde a sua saúde está fragilizada, eu tenho certeza que quem está assistindo, quem está escutando agora, você quer viver num estado de saúde muito maior, então a gente recomenda você eliminar os alimentos que contenham glúten por um bom período de tempo e depois você de repente pode reintroduzir de uma maneira como um dia específico, enfim, mas não é algo que você vai querer na sua dieta, tá bom? De uma maneira constante.
principalmente nesse começo. Uma coisa que é importante, que eu vejo que as pessoas às vezes têm errado, né, esse conceito, que quando você tá querendo ser mais saudável, a pessoa, sei lá, faz dieta a semana e daí no final de semana enfia o pé na jaca. Aí faz dieta a semana e enfia o pé na jaca no final de semana. Pessoal, se você já tá com uma inflamação, não é assim que você vai curar ela. Essa é real. Tá? Então, a gente está falando aqui de eliminar por um certo tempo, para dar tempo do seu corpo guardar um pouco de energia. Porque se você está com inflamação, isso é uma perda energética 24 horas por dia. E você não vai reverter essa perda em uma semana e depois perdendo mais energia no final de semana. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, para vocês eliminarem, é por um tempo. E aí, quando você já tiver com a saúde equilibrada, não sei o que, comer uma pizza com glúten pode não fazer tanto mal. O glúten sempre vai fazer mal, isso é um outro capítulo pra gente discutir aqui, mas você vai aguentar, o teu organismo vai perder aquela energia e vai se recuperar com facilidade se ele estiver em equilíbrio. Agora, se você já não está em equilíbrio, não adianta comer só de vez em quando um pouquinho, que isso é uma lenda, né? A gente não vai reverter a inflamação desse jeito. Você precisa sim eliminar esses alimentos que a gente está falando por um bom tempo, até você sentir realmente uma melhora nos seus sintomas, na sua inflamação e tudo mais. E aí você testa um dia uma coisa, daí você vai ver o quanto aquilo te fez mal ou não naquela situação e ver se cabe aquilo no seu ambiente saudável ou não, né? Isso é muito de experiência, de individual, de testando, mas em linhas gerais o que a gente está falando aqui é para você fazer por um tempo. E esses são venenos assim que não vão te trazer benefícios alguns, tá bom? Pessoal, é importante que vocês entendam isso. Não é que você nunca mais vai poder comer açúcar, não é isso. Mas é entender que todos esses alimentos que a gente está falando aqui, eles simplesmente tiram energia do seu sistema. Sempre. Sempre. Independentemente da circunstância, ele sempre vai ser negativo. Quantas vezes a gente faz coisas negativas na nossa vida? A gente está sempre, não é questão de perfeição, mas é questão de entender quais são esses venenos, quais são esses inimigos, e aí agir de acordo com o seu objetivo, de acordo com as suas circunstâncias, de acordo com a sua genética, né? A gente estava falando atrás aqui sobre a circunstância de reversão de um problema de tireoide por 20 anos. Você acha que essa pessoa vai conseguir ficar fazendo um dia do lixo todo final de semana e reverter a situação dela? Muito provável que não. Muito provável que não. Então depende muito da circunstância das pessoas também, tá bom? Então esse é o segundo veneno, alimentos processados, industrializados, alimentos junk foods, né, que a gente fala em inglês, junk foods, e também a gente inclui aí alimentos refinados, inclusive o glúten, tá bom? Esse é o segundo veneno. Primeiro foi o açúcar refinado, segundo é esses alimentos que eu acabei de falar. E o terceiro aqui são o quê? Os laticínios pasteurizados. Pessoal, eu e a Vanessa, a gente tem que fazer um episódio de 1 hora, de 2 horas só sobre os laticínios, né, Vá? Porque tem muita coisa para ser detalhada, tem muitos detalhes, muitas nuances que você precisa entender em relação aos laticínios. Mas, de uma maneira bem resumida, aqui está o que você precisa entender. Laticínios laticínios são uma área cinzenta, que a gente chama. O que isso quer dizer? É o nosso famoso depende. Depende de vários fatores. Depende do tipo de laticínio, depende de como que esse laticínio ele foi processado, depende da origem do laticínio, depende da sua circunstância específica também, tá bom? Então depende de vários fatores. Mas uma coisa que você precisa eliminar, e que é um veneno de qualquer maneira, sendo você saudável ou não, são os laticínios pasteurizados. Seja orgânico, seja da onde for, né? A vaquinha de ouro, se for pasteurizado, é lixo. É lixo para o nosso corpo, literalmente. Nossa, Vanessa, o que você está falando? Eu compro meu leite. Pessoal, o processo de pasteurização, procura, dá um Google. O que é pasteurização? A pasteurização é um processo que eleva a temperatura do líquido para matar bactérias e tudo mais. O que acontece é que uma proteína viva, a proteína do ovo, a proteína do leite, uma proteína animal, uma proteína viva, ela depois de 46 graus centígrados, ela denatura. O que é isso, pessoal? Ela não é mais proteína, ela chega num ponto que ela não reverte mais. É como se fosse um plástico, quando eu ligo um fósforo com plástico, aquele plástico vira uma bola,
né? Então, o laticínio pasteurizado, seja ele orgânico, seja ele da onde for, ele é inutilizável. Pensa assim. Então é um crime se você tem algum amigo aqui, né, que usa o leite como fonte de proteína. Poxa vida, ajuda essa pessoa. Leite pasteurizado. Traz esse conhecimento para ela, né? 99% dos leites do supermercado, todo leite, 100% dos leites do supermercado são pasteurizados porque essa é uma lei. Então, se você vai comer um iogurte no supermercado, você vai comprar um leite do supermercado, o iogurte vai ser pasteurizado, o queijo vai ser pasteurizado, o leite vai ser pasteurizado. Então, o leite pasteurizado não é fonte de proteína. Se a pessoa está fazendo uma dieta baseada neste fato, no leite pasteurizado como origem proteica, essa pessoa está um passinho para ter muitos problemas de saúde, porque a proteína é a estrutura do nosso corpo humano. Essa pessoa está a um passo de algo muito negativo na saúde dela. Então é questão de tempo. Se ela permanecer numa dieta tendo como fonte queijo, leite pasteurizado, isso é um veneno, porque essa proteína, quando ela é pasteurizada, ela é inutilizável por um ser. Não é nem só ser humano. Se o seu cachorro tomar leite pasteurizado, ele não vai estar absorvendo aquela proteína, porque o processo mata, elimina. É isso que é importante a gente entender. O problema não é o leite em si, que também pode ser um problema, foi o que o Bruno falou, laticínios depende, porém o processo de pasteurização detona todo e qualquer derivado. O que você precisa entender de maneira prática é o seguinte: se for laticínios, né, laticínios pasteurizados, simplesmente eliminem da sua vida, tá bom? Eliminem da sua vida porque a sua saúde vai estar agradecendo. Esse é o ponto principal aqui, esse terceiro veneno, laticínios pasteurizados, que são 100% do que você encontra no supermercado hoje em dia, porque como a Vá acabou de falar, laticínios crus, direto da vaquinha, são proibidos de ser vendidos no supermercado. Então se você estiver adquirindo o seu laticínios no supermercado, é muito difícil, é quase que impossível você encontrar algo que não é pasteurizado, tá bom? Então, terceiro veneno aqui, laticínios pasteurizados. Você evitando isso, a sua saúde vai estar agradecendo. E o nosso quarto veneno e último aqui, pessoal, é um outro veneno que eu diria 99% das pessoas ainda não estão por dentro. As pessoas ainda não sabem. As pessoas entendem hoje em dia que o açúcar não é saudável, as pessoas sabem também, né, que a grande maioria sabe que alimentos industrializados, junk food, isso não é bom para ninguém. Agora, infelizmente, as pessoas não sabem que os óleos matadores, tá bom? São também matadores. Elas não sabem o que são esses óleos matadores. E é isso que a gente quer falar para você de uma maneira bem rápida, bem simples aqui. Elimine esses óleos da sua vida, tá? Existem vários. A grande maioria, principalmente de alimentos que você encontra no supermercado. Por isso que é importante o que a gente estava falando aqui, de saber ler um rótulo, saber o que tem nesse alimento. Porque se você não sabe, você simplesmente leva para casa e acaba comendo aquilo ali sem saber o que tem. O que são esses óleos matadores, Vá? Canola, milho, girassol, óleos vegetais, óleo de soja, óleos de sementes vegetais, pessoal. Margarina. Margarina é... Bom, enfim, é pior ainda, né? A margarina é um óleo, enfim, é um óleo vegetal produzido, né? Químico, mas também margarina, mas em geral esses óleos que são usados na cozinha, né? Eu fui outro dia almoçar com a minha irmã num restaurante orgânico. Não, vamos nesse restaurante. Cheguei pro cara, perguntei, tinha lá uns grelhados, falei, o que você, né, com que óleo vocês fritam esse grelhado? Ah, nós usamos somente óleo de canola. Eu falei, ai, muito obrigada pela informação. Pessoal, eu não consegui comer nada naquele restaurante. Tudo feito com óleo de canola ou de girassol. E as pessoas acham que isso é saudável. Pessoal, isso... Meu Deus do céu, né? Óleos de semente. As sementes não foram feitas para serem elevadas numa temperatura de fritura, de aquecimento. É simples assim. O óleo, quando você come um óleo vegetal dessas sementes, é como se você estivesse comendo ferrugem. O óleo está oxidado. Todo mundo já ouviu falar de antioxidante, que os antioxidantes são bons para a nossa saúde. Pois é, pessoal, você comer em qualquer
o 99% dos restaurantes hoje em dia que usam óleo de soja, que é pior ainda do que esses de canola, não sei se é pior, então são todos ruins para nossa saúde. Para cozinhar, sim. Para cozinhar, eles elevam a temperatura e a gente tá comendo literalmente ferrugem. Para as nossas artérias, para o nosso corpo, você está consumindo ferrugem. Você está consumindo produtos oxidados. Então você pode pegar uma picanha linda, perfeita, orgânica, que você pagou R$200 o quilo, né? E fritar no olhinho de canola, você acabou com ela. Você oxidou o negócio inteiro. Então, isso é fundamental você saber, isso é muito sério. A gente vai tentar comprar coisas hoje em dia no snacks, assim, no supermercado. A gente não encontra, pessoal, porque todos têm óleo de canola, óleo de girassol, algum óleo de vegetal. Óleo vegetal, às vezes eles botam só óleo vegetal, isso quer dizer que é um desses óleos, tá bom, pessoal? Por que eles usam? Porque é barato. É super barato esses óleos vegetais. É um lixo a semente. Quando você vai processar os alimentos, a semente não se usa para nada. O que eles fizeram? Começaram a fazer óleo e inventar que isso é saudável. De milho, milho, girassol, canola, soja, são os principais. São os principais usados no mercado e existem alguns trans fats, né, que se chama, que são ainda piores ainda. São esses óleos, né, que eles usam nos restaurantes. A grande maioria deles não usam óleo de coco, óleo de abacate, azeite de oliva, né, para fazer na cozinha. Não, eles usam esses óleos. Por isso que é importantíssimo para quem está acostumado a comer fora, né, quem tem um trabalho que você está sempre constantemente almoçando ou jantando fora, é importantíssimo que você verifique isso. Porque senão, imagina, você está lá comendo todo dia, né, durante a sua vida toda, sempre, constantemente, inflamação nesses óleos matadores. Esses óleos matadores, pessoal, eles são igualmente, se não mais, inflamatórios do que o açúcar. E isso você precisa saber, você precisa entender isso. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não sabem disso, não existe ainda, a mídia de massa não fala muito sobre isso ainda, né? E tomara que mude. A gente está aqui para ajudar isso a chegar até vocês, esse tipo de informação, para que chegue até você de uma maneira simples, mas você precisa se proteger, você precisa comprar os óleos certos para usar na sua cozinha e evitar, quando você comprar esses produtos, leia os rótulos e se conter esses tipos, né, que a gente está falando aqui de soja, de girassol, de milho, óleos vegetais em geral, evite, jogue fora, porque isso vai estar causando inflamação constante. E um detalhe importante sobre esses óleos matadores, eles demoram bastante. Alguns né, especialistas dizem que demora mais de 3 semanas. É isso mesmo, 3 semanas para sair por completo do seu sistema. Ou seja, você está comendo todo dia, você nunca dá chance de seu organismo se desintoxicar e se livrar desses óleos super pró-inflamatórios. Tá? Então, esse é o resumo do resumo. Essas 2 estrelinhas, os 4 venenos e as 2 estrelinhas, você eliminando isso da sua vida. É claro que é um processo para alguns, para outros já vai ser mais fácil, né, de fazer tudo isso de uma vez só. Se você ainda está no começo da sua jornada, a gente recomenda você fazer um por vez, mas você eliminando esses 4 venenos e essas 2 estrelinhas, nessa parte nutricional especificamente, 80% do jogo tá ganho para você com certeza absoluta. Todo o resto será um detalhe, será de acordo com a sua circunstância específica. É óbvio que tem mais coisa para ser falado sobre nutrição, mas de uma maneira geral é isso que você precisa entender. Chegamos ao nosso fim do nosso bate-papo. Né? Tem alguma consideração final de tudo que a gente falou aqui para fazer? Ou é isso? Eu acho que a consideração final é a gente começar a perceber a nossa saúde pelo ângulo energético. Não só a saúde, a nossa vida, né, do ponto de vista energético. Começa a perceber por aí, né? Começa a entender que antes de qualquer problema que dão nomes, né, qualquer problema nomeado hoje em dia pela medicina convencional, muito antes disso você já estava sem energia. Presta atenção, tenta entender, se percebendo antes, né, tudo que está rolando. Então, os sintomas são uma consequência dessa falta de energia.
É isso que precisa entender. E para a gente direcionar essa falta de energia, não existe pílula mágica, nem nunca vai existir. Não adianta você fazer reiki todo santo dia, né? Não é passivo. A gente ainda tem essa ilusão. Ah, meu pensamento, lei da atração. Pessoal, a gente falou muito brevemente. Pensamento, se você tem um pensamento positivo, isso é 5% das suas ações. 95% o buraco é bem mais embaixo do que isso. Então, é isso que a gente precisa começar a entender, toda essa complexidade, entender que a gente está no século XXI, que já tem solução para tudo sim, mas isso precisa de um trabalho ativo da sua parte. Você precisa querer mudar o ambiente que causou, seja qual for a condição que você se encontra aqui agora. Ela é 100% reversível, porém a gente precisa trabalhar, a gente precisa transformar o ambiente que causou ela de uma maneira integrada. Não existe uma pílula mágica que, um David Copperfield lá que vem, muda o ambiente e você tá curado. Isso não existe. Isso, eu e o Bruno, a gente aqui é simplesmente instrumento de trazer essa informação. A gente sabe personalizar a dieta das pessoas, a gente sabe te conduzir e ajudar você a fazer esse ambiente aonde a sua cura, aonde atingir o seu máximo potencial é possível. Isso é totalmente possível sim, mas não é passivo, é ativo. Então, é isso que o Bruno sempre fala, ação, ação, ação. Você precisa agir dentro dos seus 4 pilares, de uma maneira personalizada para as suas circunstâncias, de uma maneira integrada. Aí a gente chega na cura sim. É só você querer e fazer o que é necessário. É por aí. É isso aí, minha amiga, meu amigo bioenergético. Se você está aqui, né, assistindo o replay disso aqui, se você está assistindo no nosso YouTube ou no nosso podcast, se você quiser participar, né, do grupo exclusivo, grupo onde a gente faz essas lives semanais, onde a gente dá conteúdo diário, é só ir lá no nosso site www.projetoenergiacronica.com. Se você for lá na parte de baixo do site, tem lá Tribo do PEC, você pode pedir acesso. E claro, você pode ir lá no nosso site, a gente tem um e-book de mais de 20 páginas completo falando sobre esses 4 pilares aqui, né, sobre o campo energético, corpo, mente e ambiente. Vai te dar muito mais clareza nisso tudo. E também a gente tem o nosso Instagram, onde a gente posta conteúdo diário, dicas diárias, a gente mostra o nosso estilo de vida, a gente mostra a nossa filhinha Moana, a gente compartilha bastante coisa no nosso Instagram também. O nosso Instagram é o Projeto Energia Crônica. Se você não está seguindo a gente ainda, segue a gente lá no Projeto Energia Crônica. E lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala na próxima. Fica com Deus. Beijão. Tchau, tchau. Gratidão, pessoal. Até mais.